estudando a psicologia humana, do comportamento do homem para com o outro homem, ao longo da história, observou-se que o processo de luta e de um choque entre um combate foi se aprimorando de acordo com o entendimento, a compreensão desse homem acerca das vulnerabilidades do seu oponente. Se olharmos e analisarmos pelo processo biológico de alteração da estrutura deste homem ao longo da história, com a mudança da sua postura, com o alargamento da glote, com a sua mudança da estrutura crânio-facial, nós vamos entender por que determinados pontos serão atingidos, proporcionavam maior ou menor vulnerabilidade e, nesse caso, eficiência dentro do combate. Dentro da história, nós temos diversos tipos de armaduras e proteções que foram desenvolvidas justamente para proteger as estruturas mais vulneráveis do corpo. Nós temos que entender que também o estudo e a compreensão dentro de um choque e de ato violento interpessoal, ou seja, entre um homem e outro homem, ou entre um contra mais homens, esse estudo se desenvolveu justamente para uma proteção das suas estruturas corporais. Ou seja, que através da compreensão, do desenvolvimento, do seu estudo dentro do seu próprio corpo e do corpo do oponente, que muitas vezes era utilizado para uma análise de maior eficiência dentro de um combate, que essas armaduras foram sendo desenvolvidas e sendo partes agregadas para uma maior proteção dentro de um combate em campo de batalha. Dentro desse mesmo aspecto, entretanto, o que a gente não pode esquecer de analisar é que essas armaduras foram sendo desenvolvidas de acordo com a cultura daquele determinado povo. Ou seja, nós vamos encontrar diversos tipos de armaduras com diversas características, e diferenciações, de acordo também com as armas que eram utilizadas naquele período histórico. Ou seja, a gente pode analisar que eles eram encaixados para as suas necessidades. Nós temos determinados tipos de armas, nós vamos ver determinados tipos de armaduras utilizadas também para proteção contra essas armas. Assim, se a gente for analisar dentro da cultura japonesa, que possui uma armadura muito peculiar, ela vai ser daquela maneira, construída daquela forma, com aquelas determinadas peças, de acordo com as armas mais utilizadas naquele período histórico. É justamente nesse ponto em que o estudo do atenino de corpo serve para desmistificar o que foi gerado em torno dos pontos vulneráveis do corpo. Ou seja, a gente não pode jamais questionar o fato de que uma fratura mandibular, no seu período antigo, fosse muito mais difícil de se recuperar e de se tratar do que hoje uma fratura nessa mesma região, quando a pessoa é levada de imediato a um hospital. Dentro do aspecto do impacto gerado por uma violência interpessoal, sem a utilização de armadura e com nenhuma arma em mãos, ou seja, utilizando apenas as estruturas corporais, nós temos que também ter em mente que a determinada eficiência será fruto da imposição do quadril, será fruto da respiração adequada, do alinhamento das estruturas das mãos com punho, cotovelo, ombros, para que o corpo funcione como uma arma perfeita, enquadrado e encaixado com um determinado fim. Dentro do estudo do Vargas e da fluência da energia corporal, nós devemos também estar lembrados de que essa fluência de chi, ou seja, a fluidez que a energia corporal passa pelas estruturas do corpo, se perde em interrupções de articulações. Ou seja, uma quantidade X de chi, que é emanada pelo Hara, não chega em sua totalidade à extremidade da mão, por exemplo.
porque parte residual que está contida dentro dessas interrupções das articulações corporais. E é justamente por esse motivo que existe também um estudo de fortalecimento dessas estruturas para que haja compensação na eficiência final de uma determinada técnica. É por isso que esse fortalecimento corporal, nesse caso, o trabalho que é realizado nas mãos, o trabalho que é realizado no punho e no braço, ombro e toda a estrutura torácica, funciona como também uma proteção para a reverberação desse impacto na sua própria estrutura. E por isso existem também, então, os estudos referentes à postura das mãos com o punho, cotovelo, ombro, tórax e quadril, também juntando com o alinhamento das pernas, para que todo esse impacto possa ser gerado e mantido dentro do que seria a consequência desse impacto para as suas próprias articulações. Vão ser as contrações corretas de determinados grupos musculares com o fator de respiração, o que proporcionará a eficiência de determinados impactos nesses pontos. São catalogados, primeiramente, cerca de 30 exercícios respiratórios com o propósito de fortalecimento dessas vias energéticas corporais, justamente para ter condições de sustentar o impacto. O que nós temos aqui são os pontos primários em grau de importância, de vulnerabilidade dos pontos da cabeça, ou seja, seriam os pontos preferidos para determinados impactos com mais violência, o que gerariam danos mais perigosos e por isso eram também os preferidos dentro de um combate interpessoal. Dentro desses pontos, muitos já são de conhecimento comum, até por, digamos, choques interpessoais sem um conhecimento aprofundado em termos de anatomia, nem de técnicas específicas, mas que são popularmente conhecidos por suas causas e consequências. Dentre eles, nós podemos observar na parte lateral da cabeça pontos que envolvem a articulação da mandíbula, a ponta inferior também lateral da mandíbula, os pontos relacionados à parte óssea, que seria atrás da orelha, a parte de têmpora. Nós temos na parte frontal da cabeça pontos relacionados às áreas superiores e ao centro, que seria a articulação dos ossos do nariz com a parte frontal, pontos que estão também relacionados na mandíbula, mas na parte frontal, pontos intermediários ou medianos abaixo do nariz, e voltamos ainda para os pontos laterais relacionados à face